Eu acho que é o gancho que a gente tem que fazer para parar de falar um pouquinho do Trump e começar a falar da Kamala Harris. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é que Donald Trump pensa sobre a agenda woke. Eu entendo que a Kamala Harris é a candidata ao woke. Ela é DEI, a diversidade, equidade e inclusão. É Kamala Harris personificada, né? Ou seja, dependendo que você me responder essa pergunta, é capaz que os dois estejam em extremos, é isso? Então, Opostos. a piada recente é que a Kamala Harris é a candidata de EI, né? Então, ela é a candidata que lá atrás, em 2020, ela foi escolhida por questões de características físicas dela, por ela ser mulher, por ela ser descendente de negros. Então, eles precisavam de alguém que coubesse dentro dessa descrição e, e ela foi escolhida, mesmo ela sendo um problema, porque se tem alguém que tem uma capacidade inferior à do Biden nesse momento, e o Biden já senil, talvez seja a própria Kamala Harris. Acho que a alusão que as pessoas têm que entender, assim, a Kamala Harris é a Dilma americana. Tá okay? Mas É só que ela é incrível. a Dilma americana, só que ela é sociopata igual a Hillary Clinton. Sim. Tá okay? Então ela é uma pessoa. Acho que agora que ela é, foi quase que nomeada, ainda tem. O Partido Não é Democrata ainda oficial. tem que dar a chancelada ainda, mas ela provavelmente deve vir a ser, ou pelo menos estão testando as águas nesse momento para ver se a Kamala será ou não a candidata do Partido Democrata. Acho que estão aparecendo um monte de vídeos dela e ela tem umas falas assim parecidas com as falas da Dilma, da mandioca, do vento, Sim. da meta que não é meta, que é meta. Tem uma Então ela muito tem boa várias dela falas aí. parecidas com ela. Tem uma muito boa dela sentada numa mesa, assim, aí ela fala, eu sou Kamala Harris, eu sou mulher, os meus pronomes são she and her, ela dela, né? Eu estou E eu usando tenho um terno azul, terno né? azul. E eu tô usando É terno esse o azul e ela tá nível, com uma é esse o máscara nível. assim, né? Esse É. Então, é o nível. é, é o nível de profundidade dela. E eu diria que, então, ela por definição, ela é a candidata de AI. Uhum. Porque naquele momento, 2020 ali, a Kamala Harris, cara, tem um vídeo famoso dela com a Tulsi Gabbard num debate, e a Tulsi destrói ela. Que a Tulsi fala, então você tá falando aí que você é pró liberdade das pessoas, tudo, mas você, enquanto procuradora do estado da Califórnia, você ia atrás e colocava pessoas na cadeia por posse de maconha, por posse de cigarro de maconha. E a Kamala tá lá falando, fazendo caras assim, falando assim, e daí a Tulsi fala assim, e nesse mesmo momento que você estava fazendo isso para todo mundo, você dava entrevistas falando quão divertido era ficar fumando baseado, ficar stoned, quando você provou não sei o quê. E a Kamala, assim, esse momento, vale a pena isso, quem tiver, busque esse momento assim, acabou. A Kamala Harris, que era a escolhida do Partido Democrata para ser a candidata, ela sai, ela sai da competição, ela abandona, porque assim, é um negócio assim, ela não conseguia pegar 1, 2%. Uhum. Então, depois que tem praticamente um golpe, onde o Bernie Sanders está lá concorrendo cabeça a cabeça com o Joe Biden, eles orquestram um momento em que todos os candidatos saem da competição, das primárias do Partido Democrata, menos a Elizabeth Warren, que é a senadora para Massachusetts, a Pocahontas, que é tão esquerdista quanto o Bernie Sanders. Então só ela fica para roubar a voto do Bernie Sanders. E daí o Biden consegue a nomeação dele. Acho que é um pouco antes do Super Tuesday, que é uma terça-feira aí que tem vários estados que estão fazendo a votação das primárias no Sim. mesmo dia. E daí, em seguida, a questão é assim, quem vai ser, quem que não vai ser. Parece que até os Bidens mesmo não gostavam da Kamala, né? Ninguém gosta da Kamala. Mas, enfim, ela estava lá na cota de EI que precisava para o ticket. Era ela, porque estava colocando um cara Zé. velho, que era senador, assim, quase 50. Ele é senador de 74. Então, assim, o cara da política velha, que estava lá, branco, homem, né? Em teoria católico. Então, enfim, ela é, por definição, a candidata de AI. Mas E voltando assim, aí uma coisa interessante é que você tá falando assim, você falou aí, ninguém gosta da Kamala Harris. Só que se tu ligar a televisão aí e colocar lá
um desses canais aí gringos, da mídia, né, a mídia americana, Kamala Harris é a melhor candidata da história dos Estados Unidos. E você não precisa nem ir muito longe. Saiu até um editorial hoje, anunciado aí, acho que o pessoal que está ouvindo a gente gosta do Guga Chakra. Né? O grande Guga Chakra assinou um editorial no Globo hoje, onde o título do editorial, Sérgio, é Kamala Harris, mulher, negra e filha de imigrantes. Esse é o nível, né? E aí, nisso, ele segue no editorial, e está muito em linha com o que a mídia americana está dizendo, né? Que ela é a candidata que representa os imigrantes, que ela é a candidata que vai, né, se opor a essa ideia do Trump de que, né, tem que fechar as fronteiras, ela é candidata a open borders, né? Enfim, a gente vai falar disso também, né? Mas toda essa linha do Guga Chakra, muito, muito, muito assim, similar ao que a mídia americana tem falado e vendido a ideia de que Kamala Harris é a melhor candidata, a melhor coisa que aconteceu para a política americana, né? E que a até que pior eles coisa, venham decidir. obviamente, é o Trump. Né? Até que eles venham decidir daqui 2, 3, 4 semanas que ela não vai decolar e eles substituam ela por outra pessoa que vai ser o salvador do mesmo jeito. Porque se a gente parar para pensar até semanas antes do debate aí de um mês atrás, sim, onde sim. O Biden basicamente se demonstrou senil completamente aos olhos de tudo e todos, o que era falado pela imprensa americana é que assim eram cheap fakes. As imagens que saíam dele apresentando senilidade não eram deep fakes, eram cheap fakes, que eram imagens fora de contexto. Então, sim, toda a mídia americana está falando, não, imagina, ele tá tão afiado quanto ele poderia estar, tal, ele fora nas reuniões e portas fechadas. Essa é a mesma mídia que está falando que agora a Kamala é o ápice, o que melhor poderia vir. Assim, para essas pessoas que acham que é tão importante ela ser negra e que falam assim, então assim, não, então o teu tataravô, né, não, o fato de você ser branco, você se beneficia da escravidão que ocorreu no seu país, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, 2 países que tiveram escravidão, sem dúvida nenhuma, que falam isso, assim, eles têm que pensar, a família da Kamala Harris, eles eram donos de escravos, eles eram comerciantes de escravos o tempo inteiro. Então, assim, eles escolhem quando o argumento serve e quando o argumento não serve para eles.